Caríssimos alunos, professor engenheiro Pedro, para a nossa atividade 1 de manutenção industrial. Já estamos no módulo 53 aí, praticamente acabando o ano, né? Como tem passado rápido. E vamos lá. Ficou interessado aí no nosso trabalho, né? Após esse vídeo, vendo a nossa didática, etc. Manda um WhatsApp para nós, no número aqui que está aparecendo na tela, ou manda lá também lá no Insta, lá manda uma mensagem no direct, que para nós será uma alegria podermos te ajudar, né? Tá com dificuldade, tá sem tempo, etc, tá muito corrido, a vida, trabalho, faculdade, família, etc, não tá conseguindo conciliar, é normal, não fique achando eu que não consigo, eu que sou muito ruim, não, é normal, é difícil mesmo para todos. E estamos aqui justamente para te ajudar a maximizar seu tempo e seu aprendizado. Vamos para a leitura do enunciado? Então, a primeira questão. A curva a seguir, conhecida como intervalo PF, associa performance de um equipamento ao longo do tempo. Performance e tempo. Então, ó, o eixo Y nosso aqui, e aqui o nosso eixo X. Então, o eixo X está certo aqui, a escrita está tempo, e o eixo Y condição, que no caso é a legenda desta linha azul aqui, né? É a condição, mas aqui você pode interpretar então o eixo Y como a performance, como o enunciado já nos entregou o ouro ali. Pensa na letra, coisa mais ridícula do mundo. E é extremamente importante para o desenvolvimento de ações capazes de mitigar falhas de equipamentos. Então, ó, por que é importante essa curva aqui, né? Por que da existência dessa curva? Primeiro, por que é PF? O P vem de potencial e F vem de funcional. Ó, intervalo PF está justamente aqui, ó, entre essas barrinhas aqui. Esse intervalo aqui é o intervalo PF, é o que dá nome a este gráfico. Mas antes de chegarmos nele aqui, nós temos um restante da conversa aqui, que é o nosso ponto A, o nosso ponto B. Né? O professor vai explicar um pouquinho sobre cada um deles. Então, assim, primeiramente, performance, né? Performance às vezes pode parecer uma palavra estranha, uma palavra americana, né? Mas então, assim, entenda assim o sinônimo de performance como, deixa eu dar um exemplo, como se estivesse tudo bem, tudo normal. Então tá tudo 100%, tudo alinhado, tudo rodando, manutenção show, performance tá elevada. Começou a dar probleminha nisso, nisso, aquilo, a performance baixa. Tá, acho que essa é a forma mais simples de associar. E o tempo aqui, realmente a gente pode ser, dependendo do tipo de equipamento, né? Pode ser horas, pode ser dias, pode ser até, às vezes até meses, para que alguma falha potencial comece a dar problemas maiores. Muito bem. Então, portanto, nós temos aqui performance em relação ao tempo. Esta nossa linha é a linha de condição. Ou seja, percebam que num primeiro momento, o nosso equipamento está com a performance elevada, está lá no topo. E com o passar do tempo, ele começa a cair, começa a, a decair. Né? Isso é muito normal, isso é natural. Tanto seja com a vida humana, que começa e vai crescendo, se desenvolve, chega num auge, vamos dizer assim, né, da saúde, etc., da parte física, e aos poucos regredindo até chegar com o passar do tempo, como também outro exemplo que eu acho que fica bem simples o entendimento, ou aqueles gráficos de vida útil de um produto, né? Chega num ponto o produto estabiliza, depois num ponto ele tem também um decaimento. Na manutenção é muito semelhante, né? Se tratando do equipamento. Por quê? Equipamento novo, por exemplo, uma bomba, um motor zerado, foi instalado agora, a instalação foi feita corretamente, todas as medidas, potência, aonde ele está instalado, está tudo de acordo, preparado para ele. Ele roda performance, né, no auge, né, roda em sua plenitude. Com o passar do tempo, se a manutenção preditiva e preventiva não for adequada, se não tiverem
ali uma vista grossa no equipamento, ele começa a apresentar algumas falhazinhas, né? Então, ó, no A, imagine que aqui está tudo bem, está tudo normal, está rodando bem, o motor está rodando normal, a bomba está trabalhando bem, etc, etc. A partir deste ponto aqui, começa alguma preocupação. Ainda pequena, mas já é bom que se dê uma certa atenção a isso, que esse ponto aqui é o que nós chamamos de início da falha. Ou seja, aqui no início da falha que começam a apresentar alguns probleminhas, né? Do início da falha, ela começa um decaimento, mas até um certo ponto não é um decaimento muito exagerado, né? Muito elevado, é um decaimento, vamos dizer assim, moderado, até começar a chegar aqui no nosso ponto da falha potencial. Então, assim, começaram as falhas. Ainda num primeiro momento, as falhas são um pouco difíceis de serem percebidas, né? Dependendo do operador, do manutentor, se tiver muita experiência, ele acaba percebendo, mas em geral não, porque elas não são de ordem sensitiva, elas ainda necessitam assim de um determinado grau de observação. Ah, mas assim, agora falhas mais comuns, né, que podem acontecer nos equipamentos. Quando começa aqui um probleminha, né? Porque em geral isso daqui a maior parte dos equipamentos são equipamentos rotativos, né, com movimentações, seja pistão, seja motor, seja hélices, enfim, etc. Então vai começar a apresentar um excesso de vibração, vai começar a apresentar um aumento da temperatura, né, para daí lá na frente começar um barulhinho, etc, que aquele operador experiente vai chegar lá para você e falar: "Ô, engenheiro, assim, sabe aquele motor sensacional, tag e tal, em tal lugar que tá lá naquele canto lá, ele tá com um barulhinho diferente. Ah, ele tá com a temperatura assim". Isso daí já mostra que ele já está numa fase mais avançada, já está numa fase com uma percepção muito mais sensorial do que meramente por uso de equipamentos. Então, aí no ponto A está tudo normal, no ponto B já começa com alguns BOzinhos aqui, como dizem os operadores, né? Começou o BO. Até chegarmos no ponto aqui das falhas potenciais. Então, essas falhas elas podem ser identificadas, né? De que formas? Em manutenção se diz muito, né, que é o modo de falha. Então, o modo de falha nada mais é do que, traduzindo assim, são sintomas. Então, são os sintomas que o teu equipamento vai te mostrando de que algo está errado, né? Por exemplo, nós, seres humanos, começou alguma coisa a ficar errado no nosso organismo, a gente começa a apresentar sintomas. Quem aqui que está me ouvindo pegou Covid, por exemplo? Começou a apresentar algum sintoma. Começa uma coriza, começa uma febre, começa uma tosse, começa, não sei, a perda do paladar, etc. Independente do tipo da doença, ela sempre se manifestará com sintomas. Percebeu-se o sintoma, buscou um tratamento, esse sintoma desaparece e o corpo restabelece a sua saúde. Da mesma forma, o equipamento. Né? Então, o equipamento começou a apresentar problemas. O que o intervalo PF nos favorece? Ele nos dá uma ideia de quanto tempo eu tenho ainda para correr atrás para arrumar esse equipamento antes que ele estrague. Então é exatamente isso aqui que significa o intervalo PF. Intervalo PF, ou seja, aqui no nosso ponto C. É o ponto de onde começaram as minhas falhas, ou seja, os meus sintomas, né? Aumento de temperatura, aumento de vibração, enfim. Que começaram esses sintomas do equipamento e percebam que aqui já a condição, o decaimento dela já é bem mais acelerado. Mas se é uma manutenção bem feita, preditiva, você consegue estimar mais ou menos aqui. Então, ó, tá, a minha bomba, por exemplo, está com vazamento, está com excesso de vibração e está com excesso de temperatura. Eu sei que o intervalo entre a falha potencial e a falha funcional, ou seja,
que ela chegue ao ponto da quebra, ao ponto de não suportar mais, vai demorar lá, por exemplo, de 3 a 4 dias. Então o que a equipe da manutenção vai fazer? Ela vai fazer uma manutenção programada, né? Vai ter lá uma paradinha de manutenção, para o equipamento, etc., resolve o problema, volta ao trabalho. Voltou ao trabalho, então vamos dizer assim, como que essa condição, assim, essa curva que estava no decaimento, ela começa a subir. Por quê? Porque o teu equipamento vai começar a voltar de novo a alta performance. Então essas falhas potenciais, ou seja, esses sintomas, você começa a pegar. Num primeiro momento, né, a equipe de manutenção, por exemplo, ela pode fazer lá um ultrassom para pegar alguma coisinha. Não, passou desse tempo do ultrassom, já está um pouquinho mais avançado. Opa, então vamos fazer uma análise de vibração num segundo momento. Não, passou, não foi percebido. Né? Comeram bola lá, manutenção. Faz uma análise de óleo. Também não foi percebido. E o bicho está pegando. E a condição do equipamento está decaindo. Não percebeu-se ainda efetivamente a falha para que se fizesse a manutenção dela. Ah, chegou ao ponto, por exemplo, de fazer numa termografia. Não pegou nessa condição preditiva, né, pelas medições de equipamentos, daí começa a ficar muito aparente. Então daí que entra no que se diz em manutenção do conceito de sensitivo, ou seja, que os próprios sentidos humanos conseguem perceber. Então o operador ou manutentor vai lá, por exemplo, nessa bomba, bate o olho e primeiro de tudo ele escuta, né? Chega perto da bomba, dá aquele barulhão. Algo está batendo. Você vê que ela está girando, que ela está operando, mas algo está batendo. Olha melhor um pouquinho ali para baixo, etc. Está vazando alguma coisa, está escorrendo um líquido lá, algum fluido. Sensitivo, pela visão. Vai encostar a mão lá na bomba, etc. Queima a mão lá. Ou não vai queimar porque ele vai estar de luva, né? Vai ser um operador responsável. Mas, vamos dizer assim, encosta a mão lá, percebe que está com a temperatura elevada. Então, assim, já chegou num ponto que já estamos quase na falha funcional. Então, por que é importante para a manutenção esse intervalo, o entendimento desse intervalo e realmente como que premunir, saber quanto tempo eu tenho ainda para conseguir atuar nesse equipamento, para que não chegue a quebra, né? Não chegue ao ponto da parada total. Em geral, caríssimos alunos, a manutenção feita aqui no ponto B e no ponto C, né, ou seja, que ainda estamos num regime de manutenção preventiva e preditiva, ela custa 7 vezes menos do que a manutenção corretiva, que já é o ponto aqui em que parou tudo, em que está tudo quebrado. Nossa, professor, mas é tanta diferença? Sim, porque pensa assim, se eu começo aqui numa falha potencial e já identifiquei, por exemplo, começou um pequeno vazamento na minha bomba. Está escorrendo lá, uma gotinha d'água está escorrendo. Opa, ó, está acontecendo isso, aquilo. Vamos fazer uma paradinha aqui, 15 minutos, aperta alguma coisinha ali, troca uma vedação, resolveu o problema. Então, o tempo de produção de parada, por exemplo, foi 10 minutos, o que perdeu de produção, né, foi 10 minutos, o que gastou foi custo praticamente zero. Um mecânico lá vai lá sozinho e arruma o problema. Começou a chegar aqui, já começa a aumentar o custo. Já tem que fazer uma paradinha lá de 1, 2 horas para resolver um problema. Já começa a ficar mais sério. Então, parou, você gasta o que está sendo arrumado, as peças, etc. Né? Você gasta o tempo da equipe de manutenção, os ativos, como também você está sem produzir. Parou, né? Para fazer esse conserto. Mas tá bom, parou 1, 2 horas, volta a produção, como eu disse, a performance do equipamento sobe de novo e segue o baile. Chegou nesse ponto aqui da falha, daí parou com tudo. Né? Quando está chegando nesse ponto aqui, por exemplo, que está muito aparente, está um barulho, está batendo, você olha assim, você vê que está um parafuso solto, que tá desacoplado, que está aquela bateção, aquela vibração exagerada, está escorrendo, não sei quanto, está vazamento. Vai chegar no ponto que ele vai começar a danificar também os equipamentos na sua periferia ali. Então, por exemplo, se a bomba está com problema, se ela chegar a esse ponto, o problema está muito elevado, ela vai começar a danificar também o motor elétrico que faz o acionamento dessa bomba. Então é muito sério, né? Então por isso que vale a pena a manutenção
preditiva. Porque daí pensa aqui, tá bom, partiu a bomba no meio lá, estragou a bomba. Então vai ter que parar a produção, vai ter que tirar, desparafusar tudo a bomba. Daí vai ter uma bomba na almoxarifada ou não vai ter? Ah, não sei. Então vai ter que comprar, vai ter que vir de fora a bomba, vai ter que ir de outro lugar, não sei quanto, e a produção está parada. E o operador lá batendo papo, mexendo no celular, depois que terminaram a limpeza, né? Depois que terminaram de fazer a gestão autônoma. Então, assim, é muito maior o custo. Então não vale a pena. Por isso que as empresas hoje investem pesado nesse contexto da gestão de ativos, da manutenção efetiva, manutenção preditiva, para que não chegue a esse ponto. Tá? Um bom operador, também um operador treinado, no contexto aqui de gestão autônoma, etc., para manutenção, isso é muito bom. Então é um aliado fundamental ali da manutenção, porque é ele que está em contato com o equipamento, é ele que percebe que está começando certa falha ou não, ele que vai dar o primeiro indicativo, ó, é por aqui, tá com barulho estranho nisso, ó, a movimentação dela está um pouco mais lenta, parece que está travando, parece que isso aqui, o operador é fundamental, né? O bom operador, o operador ruim, o que ele vai fazer? Ele vai chegar nesse ponto aqui, tá a temperatura alta, tá vibrando, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir a velocidade da máquina dele, vai continuar tocando e vai passar para outro turno. Chega o sujeito do outro turno lá para amanhecida, lá animado, feliz, contente, descansado, meia hora de serviço, estraga, para a máquina na mão dele. Isso é sacanagem. E isso acontece, não se iluda que não. Tá? Então, pensando nisso, agora vamos à continuidade aqui do nosso enunciado. Neste contexto, considere uma bomba centrífuga em funcionamento nas seguintes condições. Ó, temperatura elevada dos rolamentos, mas ainda não identificado pelo operador ou mecânico. Então está começando o BO. Vibração acima do normal, identificada pelo operador e relatada para a equipe da manutenção. Então aqui já foi percebido. Operador bom, operador caprichoso. Equipamento operando em condições normais de pressão e vazão. Então aqui está tudo, performance está no auge. Queda da vazão e da pressão na iminência de gerar impactos para o processo. Opa, aqui já está mais sério. Então, além de gerar impacto para o equipamento, eu já estou envolvendo o processo como um todo. Então, coisa feia. Quebra do eixo da bomba com parada do equipamento e do processo onde a mesma está inserida. Então, aqui já o bicho pegou. Tivemos uma quebra. Classifique as 5 condições de operação acima em uma das zonas A, B, C ou D da curva PF, ou seja, da curva potencial funcional, né? Acima. Agora ficou fácil, né? Baseado na explicação do professor aqui de toda essa contextualização, agora é bater o olho e responder. Né? Por exemplo, essa daqui, equipamento operando em condições normais de pressão, é a A, né? A tá tudo 100%, tudo performance está no auge do equipamento. O restante, agora basta um pouquinho da interpretação de cada um, tá? Ficou interessado? Quer acompanhamento durante toda a matéria da manutenção? Manda um WhatsApp para nós que vai ser uma alegria poder te ajudar a maximizar o seu aprendizado e também poder trocar bastante experiência, né? O professor tem experiência tanto na operação quanto na gestão de equipes, etc. E essa história de manutenção é sempre uma briga, mas é muito interessante porque é fundamental para todo qualquer processo. Bons estudos!